Você sabia que a escolha errada da base ou veículo de um dermocosmético manipulado pode comprometer todo o tratamento do seu paciente? Uma simples escolha errada pode causar ressecamento, acne, espinhas e pode até piorar a condição estética da pele do seu paciente. Nesse vídeo você vai aprender tudo sobre os veículos que nós temos à disposição para manipular as nossas fórmulas dermocosméticas e também vai aprender como escolher o melhor veículo para cada tipo de pele, pele oleosa, pele mista, pele seca, pele sensível. Então, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar os segredos sobre os veículos que ninguém te conta e que muito profissional não sabe. Eu sou a doutora Kelly Lenz, especialista em estética avançada, com mais de 10 anos de experiência na área, e nesse vídeo você vai aprender tudo sobre os veículos e como escolher o melhor veículo para cada paciente seu. Então fica comigo até o final desse vídeo. E para começar então, precisamos saber os conceitos. Primeiro, o que é um veículo? Quando a gente fala de veículo ou base, o que é um veículo? O veículo é aquela substância, é aquela forma farmacêutica onde estão os meus ativos, onde os ativos são incorporados e vão entregar esses ativos na pele do meu paciente. Então o que é esse veículo? É a forma farmacêutica, que pode ser um gel, um creme, uma loção, uma emulsão, um sérum, pode ser gotinhas de conta-gota. Então, são várias as formas farmacêuticas que nós temos da base. Então, é também chamado base ou veículo. E isso, muito profissional não leva em consideração, mas a escolha do veículo correto tem muita influência no resultado que eu espero do meu tratamento. Porque a base vai ser responsável, o veículo vai ser responsável por grande parte da entrega dos ativos. Em relação ao veículo, eu preciso saber o que ele comporta, o que ele não comporta, quanto % de ativo ele comporta, para que tipo de pele ele é indicado. Então eu preciso conhecer tudo sobre o veículo para eu poder potencializar a minha fórmula. Eu corro o risco de errar no veículo e fazer com que aqueles ativos não cheguem na camada que eu preciso. Ou pior, a gente pode agravar a condição clínica estética do nosso paciente. Então eu posso escolher o veículo errado, escolher um veículo em creme que contém algum tipo de óleo e indicar para um paciente que já tem a pele oleosa. Eu vou piorar a situação dele, eu vou gerar mais oleosidade, mais poros abertos e posso até gerar acne ou espinhas. Então a escolha do veículo é de extrema importância quando a gente vai indicar o home care do nosso paciente. E qual é o papel do veículo então dentro da fórmula, que é de extrema importância? O que esse veículo vai fazer? Primeiro, que é o que o paciente espera, a textura. Aquela base, aquele veículo tem que ser gostoso de ser aplicado, para o paciente aderir ao tratamento. Segundo, a compatibilidade com os ativos. Tem ativos que não são compatíveis com gel, tem ativos que não são compatíveis com creme. E terceiro, e uma das mais importantes, é fazer a permeação desses ativos. Então, o veículo é responsável por permear os ativos até a camada que eu quero. Um exemplo muito comum é o uso do minoxidil. Minoxidil que é usado para queda capilar. Por que normalmente o minoxidil vem em solução alcoólica? Ou seja, por que tem álcool no veículo dele? Porque é o veículo que consegue fazer maior permeação do minoxidil no couro cabeludo. Então, por isso que grande parte das formulações com minoxidil tem alguma parte, alguma porção de álcool para melhorar a absorção do minoxidil, porque em água ele não teria a absorção que ele tem. Então, vocês percebem a importância do veículo? É muito importante. O veículo vai garantir a penetração desses ativos e mais, ele vai garantir a penetração uniforme desses ativos. Então vai ser uma penetração homogênea. Agora que você já sabe o que é um veículo ou uma base, então quando eu usar esses termos, base ou veículo, vocês vão saber que é a forma farmacêutica que leva os ativos para a pele do meu paciente. Então agora vamos pegar cada tipo de pele e vamos escolher o melhor veículo para cada condição clínica, para cada tipo de pele. Aqui no caso das peles secas, tem um veículo, principalmente, entre outros, que a gente precisa evitar, para não cometer erros. Então, primeiro o gel e depois a gente tem que evitar algum veículo que possa gerar efeito mate, aquele efeito seco.
porque vai ficar pior, vai craquelar mais ainda aquela pele, principalmente se o paciente resolver se maquiar. Então, se a pele não está hidratada e aplica uma maquiagem, ela vai craquelar. Então, um dos principais erros na escolha do veículo quando a pele é seca é usar um veículo que não hidrate. Então, aqui a gente descarta soluções com álcool, a gente descarta gel e a gente descarta veículos que possam gerar esse efeito mate. E para peles oleosas? Agora é o contrário, saímos da pele seca e vamos para peles oleosas. O que a gente pode escolher para um paciente que a gente vai prescrever uma fórmula ou mais, mas ele já tem a pele oleosa? Então a gente tem que partir do princípio de que a gente não quer piorar a condição clínica, a gente quer melhorar. Então a gente vai usar um veículo que não contenha nenhum tipo de óleo para não piorar essa condição clínica. Então nós temos cremes que são oil free, então aí a gente pode usar. Caso contrário, a gente vai dar preferência para géis. Por quê? Porque o gel ele é mais facilmente absorvido e ele não deixa a sensação de creme no rosto. Porque se a pele é oleosa e a gente usa um creme e aquele creme ainda fica encebadinho no rosto, vai dar a sensação de pele oleosa. E se nessa base contiver óleo, vai aumentar ainda a sensação de oleosidade. Então aqui a gente dá preferência para gel, para sérum, para gel creme. Então alguns veículos que não contêm ou contêm muito pouco de óleo na sua formulação. Escolhendo o veículo correto, eu posso usar nessa base tanto ativos para controle da oleosidade quanto ativos hidratantes, porque não necessariamente porque a pele é oleosa que ela está hidratada. Às vezes o paciente tem a pele oleosa, mas ela está desidratada. Então eu posso fazer esse conjunto e isso nos permite, essa versatilidade, a manipulação nos permite fazer essa sinergia entre os ativos. Essa é uma vantagem enorme que a gente tem em relação à indústria, porque a gente pode personalizar. Então, se eu tenho um paciente com pele oleosa, mas a pele está desidratada, eu posso mandar manipular uma fórmula para ele com ativos que vão ajudar no controle da oleosidade. Que ativos são esses? Eu tenho acnebiol, azebiol, sebonormine, ácido mandélico, zinco PCA. Então, eu tenho vários ativos que eu posso usar aqui que vão ajudar a diminuir a produção do sebo. Se o paciente tem ainda, além da produção do sebo, aquele poro aberto, que a gente olha e vê que tem aquele poro aberto, tem paciente que se incomoda com os poros abertos, a gente tem um ativo que é o miniporil, que ajuda muito a fechar os poros. Então a gente vai tratar a pele do paciente com ativos adequados, com o veículo adequado, para a gente chegar no resultado que a gente espera. Mas a pele está desidratada, o que eu posso usar aqui? Eu posso usar um ácido hialurônico, por exemplo, algum outro hidratante? Posso usar. Vai ser compatível? Sim, esses ativos são compatíveis com essa base, com esse veículo. Então eu vou usar um gel, vou usar um sérum, vou usar um gel creme e nessa base então eu vou ter ativos que controlem a oleosidade e também ativos que hidratam. Então, prestem atenção na vantagem que a gente tem em uma fórmula só. Na indústria a gente não consegue isso. Na indústria os produtos são ou para controlar a oleosidade ou para hidratar. Não tem ao mesmo tempo, porque isso é uma vantagem da farmácia de manipulação, da indústria magistral. Aqui nesse caso do paciente com pele oleosa, a gente pode se beneficiar dos veículos que conseguem fazer efeito mate. Então, não é só o veículo, existem ativos que a gente coloca para fazer o efeito mate. Um exemplo deles é o Dry Flow, esse é o nome do ativo. Quando ele é incorporado no veículo, junto com os ativos, ele gera aquele efeito mate, o efeito aveludado, o efeito seco. E os pacientes que têm pele oleosa, eles gostam desse efeito mate, porque diminui o brilho. Então, aquela pele não fica com aquela aparência encebada, fica com a aparência do efeito mate. Então, os pacientes gostam bastante desse tipo de base e desse tipo de efeito, que é o efeito mate ou o efeito Photoshop, que o pessoal fala que é para tirar o brilho. Então, tirando o brilho, já diminui o aspecto de oleosidade da pele. Então, aqui o erro que eu tenho que cuidar para não cometer é usar
O veículo errado, um veículo que seja creme, uma base que seja muito densa, muito robusta, que contenha algum tipo de óleo ou algum tipo de ômega, para não piorar a condição clínica do meu paciente. Porque se eu usar esse tipo de base, vai aumentar ainda a sensação do paciente de pele oleosa, de ensebação do rosto, e o paciente não vai gostar. E isso vocês podem ter certeza, uma das principais causas de não adesão ao tratamento quando a pele é oleosa é porque o creme que você prescreveu não foi com o veículo certo. Era para ser um gel creme, era para ser um sérum, e você prescreveu em creme, e o creme deixa a pele mais oleosa. Então aqui o nosso erro que a gente não pode cometer é na escolha do veículo. Então, claro que tem que saber de todos os ativos, mas é de extrema importância o veículo para não piorar a condição clínica dessa oleosidade na pele. E se o meu paciente tem a pele mista? A pele tem regiões que é oleosa e tem regiões que a pele é seca. O que eu vou fazer? Aí eu posso pegar um veículo, uma base que seja intermediária. Eu posso usar um gel creme, eu posso usar uma emulsão, que são veículos que não têm grande quantidade de óleo, mas também não fazem aquele efeito mate. Então aqui eu cuido para não colocar efeito mate, porque nas regiões onde a pele é ressecada vai ficar craquelada. Então nas regiões onde a pele é ressecada, ela vai ficar craquelada. Então aqui eu tenho que entrar no meio termo. Usar uma base que não tenha tanta quantidade de óleo na composição, mas que também não seja tão seca e não faça tanto esse efeito mate, porque daí não vai equilibrar. Então aqui a gente chega no meio termo. E os ativos? Que ativos que eu posso usar? Então aqui eu posso usar ativos para balancear essa pele. E dica de ouro para vocês, presente de mãe para vocês. O que eu preciso trabalhar normalmente quando a pele é desequilibrada? Tem regiões secas e regiões oleosas. O que acontece com essa pele? A microbiota da pele não tá boa. Então a flora, né, as bactérias boas da pele não estão trabalhando como deveriam trabalhar. E acontece então esse desequilíbrio. O que eu vou fazer? Eu vou incorporar na minha fórmula alguns ativos que melhoram a barreira da pele. Então, exemplo, Ecodermine, Fensebiome, Skin Biotic. Então tem vários ativos que atuam especificamente melhorando a barreira cutânea da flora, então melhorando essa microbiota cutânea. Então aqui eu consigo escolher o veículo adequado. Então eu vou pegar, por exemplo, um gel creme, eu posso usar ativos hidratantes e eu posso melhorar a barreira dessa pele. E também posso usar alguns ativos que controlem o excesso de oleosidade. Então esses ativos vão trabalhar na região que tem mais oleosidade, diminuindo, e na região onde está ressecada vão agir os ativos que são mais hidratantes. Vocês viram a vantagem que a gente tem, a gama ampla que a gente tem de soluções para todos os tipos de pele, de todos os pacientes. Basta saber o veículo correto. Então nesse vídeo a gente só vai falar de veículo, eu não vou dar muita ênfase nos ativos porque eu quero que vocês entendam sobre os veículos, como escolher cada veículo e a importância de cada um deles. Pele madura. Pele já senil, o que a gente faz? Normalmente quando a gente tem um paciente senil, com uma pele senil, pele madura, essa pele está desidratada. Isso aí é 99% dos casos, porque é normal que com o passar dos anos o nosso corpo vai deixando de absorver água. E a pele é o primeiro órgão de onde o corpo tira água quando precisa. Então normalmente os idosos, eles têm a pele mais desidratada. O que a gente precisa fazer? Escolher primeiro o veículo adequado para aquela pele e depois então pensar nos ativos. Que veículo que eu iria usar para um paciente senil que veio com a pelezinha que nem uma uvinha passa? Eu vou dar preferência para uma base mais robusta, uma base que tenha mais composição de óleo, além da composição hidratante, para que ajude a fazer uma barreira nessa pele, que não deixa a pele perder água, porque ela já está desidratada. Então, se ela continuar perdendo água, que é a perda de água transepitelial, ela vai ficar mais desidratada ainda. Então, aqui eu posso usar uma base hidratante bem robusta, porque vai fazer um efeito benéfico no paciente.
ele vai sentir a pele emoliência. Ele vai sentir aquela emoliência e vai gostar da sensação. E eu posso colocar os ativos que eu quiser. Então eu vou trabalhar com ativos hidratantes, posso trabalhar com ativos rejuvenescedores, já que é uma pele senil. Então eu tenho vários ativos, Dense Skin, Matrixil, Idealift, que vão fazer então um rejuvenescimento dessa pele. Então, claro que a gente não consegue fazer uma harmonização facial com dermocosmético, mas a gente melhora muito o aspecto, a aparência, a textura dessa pele. Então o home care é fundamental para quem faz procedimento estético e para quem não faz, para quem quer uma melhora da pele por fora, da visibilidade, da textura da pele. Então, muitos pacientes idosos não vão fazer procedimentos invasivos, não vão fazer preenchimentos, mas eles precisam tratar a pele. E nada melhor que a gente prescrever um home care que ele vai usar no conforto do seu lar. Então, o veículo adequado garante a entrega adequada dos ativos naquela pele. E ao contrário, se a pele for uma pele oleosa, uma pele jovem, e essa pele, além da oleosidade, ela tem acne, que base que a gente vai escolher? A gente vai dar preferência para a base que não contenha óleo. Então aqui a gente vai para o gel. E o que a gente pode fazer com esse gel? A gente pode usar ativos que vão tratar essa oleosidade e também vão tratar a acne. Mas eu tenho que cuidar que nessa minha base ela não pode ter ativos que sejam muito robustos, como ativos que são derivados de óleos, como ômegas, porque vai piorar a condição da pele. Vai aumentar a oleosidade, pode aumentar a produção de espinhas, cravos, e isso o paciente não quer. Ao contrário, se isso acontecer logo no início do tratamento, home care, o paciente vai abandonar o tratamento e abandonar você. Então, por isso que é muito importante a escolha do veículo. E outra coisa, esse veículo, vocês precisam certificar que ele não vai fazer uma barreira oclusiva. Então, por exemplo, alguns veículos têm silicone na composição. O silicone, além de ser um derivado de petrolato, ele não é uma substância hidratante. O efeito aveludado que o silicone faz é um efeito só de sensação, ele não hidrata. Então ele faz uma barreira oclusiva. E o que vai acontecer se eu usar um veículo que faça uma barreira oclusiva numa pele que tem acne, numa pele que tem excesso de produção de sebo? Eu vou piorar a condição dessa pele. Então eu não posso usar ativos que tenham silicone. Não esqueça dessa dica aí que é muito importante. E se o paciente tiver uma pele sensível? A pele não é oleosa, ela não é desidratada, não tem acne, é uma pele muito sensibilizada. Tudo que o paciente usa dá uma hipersensibilidade ou o paciente tem inclusive rosácea. O que a gente vai fazer? A gente vai escolher um veículo intermediário, que não seja tão robusto, que não tenha muito derivado de petrolato, que não tenha muito óleo, mas também não pode ser um veículo muito seco. Então aqui eu vou dar preferência para as emulsões, que elas tenham um equilíbrio entre a quantidade de água e a quantidade de óleo. E que ativos que eu posso usar aqui? Aqui eu posso fazer, então, assim, uma mistura, um mix de ativos para todas as disfunções que aquele paciente possa ter. Então, eu não preciso tratar só a sensibilidade. Eu posso melhorar o aspecto daquela pele de várias formas. Então, eu vou usar agentes calmantes, como extratos glicólicos de camomila, de calêndula, de amamelis, aveia. Então, esses ativos todos são calmantes, aloe vera, são calmantes, eles vão ajudar a dessensibilizar essa pele. Mas, ao mesmo tempo, eu posso usar ativos rejuvenescedores, ativos hidratantes, desde que minha base ou meu veículo comporte a quantidade de ativos. Lembra que a gente falou lá no outro vídeo que os extratos glicólicos não podem ser usados em grandes concentrações porque eles são líquidos e eles podem quebrar a fórmula, fazer desandar? Então aqui nesse caso a gente não vai colocar tanto veículo, tanto extrato glicólico, porque pode então quebrar essa fórmula e ela vai desandar, vai separar a parte líquida da parte sólida. Então a gente vai usar uma emulsão, vai usar alguns extratos, vai usar ativos calmantes, ativos hidratantes para essa pele e cuidado sempre para equilibrar a quantidade de ativos nessa base.
Porque as bases, quanto menos quantidade de óleo elas têm, menos robustas elas são, base ou veículo, normalmente menos concentração de ativo elas comportam. Então, isso eu tenho que observar. Se eu tenho, por exemplo, uma base Omega Gold, que é uma base robusta, é um creme pesado, é um creme forte, para quê? Para pele madura, pele senil, para usar bastante ativos, eu tenho o gel creme, ou a loção, ou a emulsão, que são bases, que são veículos que comportam menos quantidade de ativos. Então, isso eu preciso saber. Quanto que a minha base ou meu veículo ele vai comportar de ativos? Quanto mais robusta, mais ativos ele comporta. Quanto menos robusta, menos ativos ele vai comportar. E claro que esses veículos, eles são fabricados, cada indústria fabrica vários tipos de veículos e dá nome para esses veículos. Então, vamos supor um exemplo, tá? Eu tenho uma base que se chama base Second Skin. Ela é um creme, mas não é um creme muito robusto. Mas ela tem um nome comercial. Então, esse nome comercial foi porque o fabricante deu esse nome comercial. Vocês não têm que decorar esses nomes comerciais. Mas sempre é bom fazer uma parceria com uma farmácia de manipulação. Por quê? Porque a gente quer um farmacêutico para chamar de seu. A gente precisa ter um farmacêutico para fazer uma parceria, para te falar, para te ajudar na escolha do veículo. Se você por acaso indicou um veículo errado, botou um veículo, uma base Omega Gold, que ela é muito robusta, ela é bem cremosa. Você botou aquela base e botou muitos ativos que são, por exemplo, para controle da oleosidade, o farmacêutico que é teu parceiro, ele vai ver e vai dizer, não, se esses ativos são para controlar a oleosidade, por que ela colocaria essa base, que é uma base que tem muita gordura? Aí o farmacêutico entra em contato e te diz, o que você acha de trocar a base, trocar o veículo? Então isso aí é uma bênção, ter uma parceria com uma farmácia de manipulação. Fora todas as outras vantagens. Então, ter uma parceria com uma ou com duas farmácias, isso facilita muito a vida de vocês. Ajuda muito quando vocês tiverem dúvidas. Porque muitas vezes acontece da gente esquecer um ativo ou esquecer um veículo e trocar alguma substância. Se cair na mão certa, se o farmacêutico conhece você, já se apresentou, já fez essa parceria, ele vai entrar em contato. Vai entrar em contato e vai sugerir alguma troca, alguma mudança. E quem melhor para saber, para entender dessas formulações, desses veículos que um farmacêutico? Então você não precisa entender de química, você não precisa ser farmacêutico para poder manipular, para poder indicar para o seu paciente, para poder prescrever para o seu paciente. Todos os profissionais, praticamente todos que trabalham com estética, eles têm liberação para prescrição de dermocosméticos. Isso não quer dizer que você tenha que ter formação para isso. É claro que tem que ter um conhecimento, tem que investir em conhecimento, tanto de ativos quanto de veículos, mas todos podem prescrever. Agora, a vantagem de ter um farmacêutico parceiro é inigualável. Então, vão por mim. Para vocês que estão começando agora, ainda não faturam prescrevendo dermocosméticos, já identifiquem, vejam uma farmácia para fazer parceria com vocês. Eu tenho a minha, indico normalmente a minha, que eu tenho parceria. Então, é muito certo, é muito seguro, dá muito retorno pra gente. A gente tem muita segurança na hora de prescrever, porque a gente sabe que vai passar pelas mãos de um farmacêutico que vai carimbar e vai dar ok na minha fórmula. Então, mais uma dica de ouro. Faça parceria com uma farmácia de manipulação. E além disso, de você fazer essa parceria para ter uma segurança que o farmacêutico vai corroborar com a fórmula que você montou, tem a outra parte que a gente não pode deixar de falar, que é o faturamento. Então, quando a gente tem uma parceria, a gente monta as fórmulas e a farmácia cobra um valor X, que é o valor que a farmácia cobra, que são normalmente valores acessíveis. Né? Não, porque não tem aquele marketing do nome do creme importado. Então, normalmente são mais acessíveis. E a gente tem inúmeras vantagens. A gente pode colocar a concentração que a gente quiser, a quantidade que a gente quiser, a mistura de ativos que a gente quiser, a base que a gente quiser. Então, a gente pode personalizar completamente essa fórmula. E isso tudo demandou conhecimento, né? Não caiu do céu assim, ó.
Eu vou pegar o cérebro da Kelly e vou botar dentro da minha cabeça e vou aprender a manipular todas as fórmulas para todos os tipos de pele. Não, você sentou a bunda na cadeira, pagou curso, estudou. Nada mais justo do que você cobrar pelo serviço prestado, porque você tem valor, você investiu para saber aquilo ali e você vai entregar um resultado a mais para o seu paciente. Porque se você não está prescrevendo home care personalizado, você está deixando de ganhar resultado, paciente e dinheiro. Porque a farmácia vai te cobrar um valor X e você vai repassar para o paciente um valor Y. Então você vai agregar valor naquilo ali. Por quê? Porque você estudou, você mereceu, você personalizou uma fórmula para aquele paciente, para a disfunção estética daquele paciente, específico para a pele daquele paciente. Então nada mais justo do que você receber por isso, pelo seu conhecimento. E profissionais que não prescrevem home care personalizado estão deixando de faturar muito. Então, por exemplo, se você vai fazer um procedimento de, sei lá, R$200, sei lá, uma limpeza de pele, alguma coisa assim, e se você prescrever um home care para esse paciente, você vai dar para ele esse home care, você vai colocar no preço do procedimento. Um exemplo. Então você vai cobrar, não é 200, é R$300 a limpeza de pele, mas você vai sair com um kit de produtos personalizados para você. Você vai ganhar um kit de produtos personalizados para você. Já pensou que coisa mais lindinha? Aquela embalagem douradinha com um logo de vocês e o paciente fazendo propaganda depois. Quem é que não gosta de ter a sensação de ter ganhado alguma coisa? Todo mundo gosta. E os pacientes também gostam. Então isso vocês podem fazer. E isso se torna lucrativo para quem prescreve. Então quem não prescreve está deixando dinheiro na mesa. Está deixando de entregar resultado, está perdendo o paciente, porque se você não prescreve um home care, o que o paciente vai fazer? Ele vai em qualquer farmácia da esquina e vai comprar qualquer creme que indicarem para ele lá. E daí? Vai fazer efeito? Pode ser que faça, pode ser que não. Porque os cremes industrializados, as fórmulas industrializadas, elas são elaboradas para a média populacional. Mas o paciente que for te procurar, de repente ele não está dentro da média populacional. Então, talvez para ele não funcione. Mas quem é que está ganhando? A farmácia que está vendendo o produto industrializado. E quem é que está perdendo? Você. Está perdendo de entregar resultado para o paciente e está perdendo de ganhar dinheiro. Além disso, né, de você perder paciente, perder resultado, perder dinheiro, a gente tem que sempre cuidar quando vai manipular, voltando para falar dos veículos aqui, a gente tem que cuidar quando manipular. Primeiro, antes de pensar em ter um home care, por exemplo, na clínica para oferecer, Kelly, mas eu quero ter alguns produtos básicos na clínica para oferecer para os meus pacientes, eu já quero os produtos prontos. Mas aí você tem que ver qual é a média de pacientes que você atende. A maioria dos meus pacientes são idosos, eles têm a pele desidratada, a pele já está enrugadinha. Eu posso então ter um estoque de produtos que tenha uma base mais robusta. Não, o meu público normalmente é adolescente. A maioria que eu atendo é pele oleosa, acne e espinhas. Aí você vai manter um estoquezinho de produtos ali que sejam para esse público. Agora, se você tem um público muito variado, atende todas as idades, atende homem e mulher, vai ter que personalizar a fórmula. Então, para isso, precisa avaliar muito antes. Se o paciente é novo, por exemplo, você nunca atendeu, o paciente veio para uma consulta de avaliação, você tem que avaliar muito bem aquela pele para não correr o risco, principalmente de cara, prescrever uma fórmula com o veículo errado. O principal caso mais comum que pode acontecer é paciente com pele oleosa. Então, o paciente tem a pele oleosa e você prescreveu um veículo que não é específico para pele oleosa. Então, vai dar um rebote. O que vai fazer? Vai aumentar a oleosidade, vai aumentar a produção de sebo e o paciente vai ficar desconfortável. E tem paciente que nem volta mais, ele deixa a fórmula ali, troca e não volta mais. Agora, pense o contrário. O paciente chegou se queixando que não consegue diminuir a oleosidade, que lava de manhã com sabonete X lá e chega no meio-dia e a cara já está pingando sebo. E você resolve o problema dele. Prescreve a fórmula certa com o veículo certo.
Em uma semana o paciente diz: meu Deus, que mágica foi essa? A minha pele é outra. Eu passo o dia inteiro maquiada e a pele não fica sebosa. Tem ideia do quanto significa isso? Você ser reconhecida como uma profissional que resolveu o problema daquele paciente com o home care? Isso é muito importante. Isso leva você a ser uma referência, porque esse paciente vai espalhar para os outros depois. A maior indicação ainda é o paciente que teve resultado bom. A melhor fonte de novos pacientes é aquele paciente que foi beneficiado com o resultado bom. Então esse paciente vai trazer outros para você. Agora, se você prescreveu o veículo errado, perdeu o paciente, perdeu o dinheiro e perdeu a indicação. E para cada paciente que traz por notícia boa, ele vai espalhar 3 vezes mais se a notícia for ruim. Então, se não deu certo, ele vai contar para mais pessoas ainda que não deu certo. Então, sempre fazer uma avaliação minuciosa da pele para entender a necessidade para poder então escolher o veículo. Outro erro que pode acontecer é o ativo inadequado para aquela base. Então, isso tem que cuidar também. Tem ativos que são incompatíveis com algumas bases. Por exemplo, se eu tenho uma solução aquosa, ou seja, a minha base é água, e eu quero prescrever vitaminas para o meu paciente. Eu quero prescrever vitamina A, vitamina E. Essas vitaminas são lipossolúveis, ou seja, elas se solubilizam onde tem óleo. Vocês acham que ela vai homogeneizar naquela água? Não vai. Então, esse tem que cuidar, esse erro. Veículos que comportam ativos lipossolúveis e veículos que comportam ativos hidrossolúveis. E isso vocês têm que saber também. Então, ativos que são solúveis em óleo não podem ser usados em bases que não têm óleo. E o contrário é a mesma coisa. Então, esse é um erro que pode acontecer, que vocês não podem deixar. Além desses veículos que nós falamos aqui, que são os mais importantes que você precisa dominar, que você aprendeu a escolher cada veículo para cada tipo de pele, a gente tem muitos outros que vocês vão poder lançar mão, que são, por exemplo, espumas sem conservante para higienizar a pele, loção de limpeza, uma emulsão de limpeza, um óleo bifásico para limpeza, várias, mousse de limpeza, água micelar. Então, a farmácia magistral é um mundo encantado, onde a gente cria as nossas próprias fórmulas, de acordo com a necessidade do nosso paciente. Vocês entendem por que é tão lucrativo fazer uma prescrição personalizada? Porque eu vou entregar o resultado que o meu paciente quer, da forma como ele quer, com a textura que ele gosta, na quantidade que ele precisa. Ele não vai ter que investir num creme de R$300 porque é importado, é maravilhoso, é da marca X e não se adaptou. A pele era oleosa, ficou pior. O que aconteceu? Vai fora, porque no creme vem 30 gramas. Se o paciente não usou os 30 gramas, vai fora. Não gostou, vai fazer o quê? No manipulado, você pode começar prescrevendo 10 gramas, 15 gramas, para o paciente usar 2 semanas. Deu certo, o veículo foi adequado, os ativos estavam certos. Então agora a gente pode fazer a fórmula maior. Fazer 30 gramas, 60 gramas, conforme o período que o paciente vai usar. E além disso, se você conseguir acertar o ativo, acertar o veículo, a fórmula ficou perfeita, o paciente vai trazer recorrência. Esse paciente não foi tratado uma vez e vai embora. O paciente da estética, ele não tem alta. Isso é uma coisa que vocês têm que entender. Ele está sempre em manutenção. Seja idoso, seja jovem, seja homem, seja mulher. Ele está sempre em manutenção. Porque o home care vai sendo melhorado, vai sendo adaptado e vai sendo ajustado conforme esse paciente vai evoluindo. Então eu vou tendo ajustes nesse home care. Então o paciente está sempre retornando. Se o paciente está sempre retornando, você está sempre prescrevendo fórmula para ele. Então você tem uma recorrência de lucro. Então isso é muito importante para quem fica pensando, meu Deus, tem que correr atrás de paciente, mais paciente. Você não precisa atender mais pacientes. Você tem que ter conhecimento sobre os ativos, sobre os veículos e conseguir prescrever uma fórmula personalizada para cada paciente que você já tem.
Claro que sempre com muito conhecimento. Para fazer isso, precisa investir em conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver, melhor vai ser a sua fórmula, mais personalizada ela vai ser, mais resultado o paciente vai apresentar, mais melhor o paciente vai ter. Para finalizar então, o que vocês aprenderam hoje? Aprenderam o que são veículos e bases, aprenderam como escolher o veículo adequado para cada tipo de pele e aprenderam a evitar erros que podem gerar consequências na escolha do veículo. Então, se esse vídeo foi útil para você, se você gostou desse conteúdo, o conteúdo te ajudou, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações de cada conteúdo novo que chegar, para você não perder nenhuma novidade. Deixa o teu like, comenta ali para mim qual base você já usa, qual veículo você já usa e se não usa, que insight que você teve desse vídeo, qual veículo te chamou mais atenção, comenta ali para mim. Comenta também se você tiver alguma dúvida, se ficou alguma dúvida desse vídeo, que eu vou te responder. E não deixe de compartilhar esse vídeo com outros profissionais que precisam ter esse conhecimento, que precisam aprender a personalizar fórmulas, que precisam conhecer sobre veículos, que precisam aprender a tratar personalizadamente cada pele de cada paciente e faturar com isso. Te espero no próximo vídeo.